Ô, Trina o Apito, Sporting Rollins Brasil no ar. É isso aí, o seu podcast do mundo esportivo aqui da Rollins Entertainment. Eu sou o Rollins e vamos lá. Hoje eu quero falar sobre as duas grandes finais que acontecerão nesse final de semana. A final da Copa América entre Brasil e Argentina e a final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra. O jogo do Brasil e Argentina será às 21 horas, né, no Maracanã, lá no Maraca. E a final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra será em Wembley, né? Outro palco sagrado, dois palcos sagrados do futebol, né? Às 4 horas da tarde no domingo, beleza? E grandes clássicos, né? Sem dúvida nenhuma. E como dizem sempre, né? E como é uma grande verdade, clássico fica difícil, né? De tentar fazer uma análise de quem sairá campeão ao final, né, dos grandes jogos, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise aqui. Vai ser difícil fazer uma análise fria, né? Sem um pouco do coração, porque apesar de existirem muitos brasileiros aí, né? Ditos os do contra, né? Eu conheci um monte de brasileiro aí que chegava em Copa do Mundo, em Copa América, vou torcer pra Argentina, né? Hoje em dia tem muito brasileiro ainda que, por causa do Tite, né? E ó, que quem tá falando aqui é um palestrino, beleza? Mas tem muito cara aí que fala assim, essa seleção do Tite, não sei o que, não vou torcer contra, né? E aí torce contra, né, a seleção brasileira, né? Mas fica difícil fazer uma análise fria, sem paixão, porque eu sou brasileiro, claro, e vou torcer muito para a seleção brasileira, para a seleção canarinho levar mais essa Copa, beleza? E também, né, no meu sangue tem o sangue italiano, então é claro que eu vou torcer para a Itália também lá na Eurocopa. Mas e aí? Eu vou torcer para o Brasil e vou torcer para a Itália. E vocês vão torcer por quem nessas duas grandes finais, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise, né? Vamos lá. Baseado em números não, baseado no futebol que cada equipe, que cada seleção vem jogando. Números eu vou dar para vocês agora, mas sobre títulos, né? A Argentina, né? Ela tem 14 títulos, né? E 14 vices, né? E o Brasil apenas 9 conquistas, né? A distância diminuiu ao longo dos tempos, né? O Brasil não dava muita importância antigamente na década de 60, 70, 80, como os clubes brasileiros não davam importância também para a Libertadores. Então, argentinos, uruguaios dispararam em títulos, né? Principalmente os argentinos. Então, a Argentina vem de 14 títulos da Copa América e o Brasil vem de 9 conquistas. Já na Europa é um pouco diferente. Na Europa, quem predomina lá em Eurocopa, maiores ganhadores de título de Eurocopa são Espanha com 3 títulos, Alemanha com 3 títulos, certo? Depois vem a França com 2 títulos, a Itália tem 1 título só, ou seja, será bicampeã, né? Tem gente que não gosta que fale bicampeã, porque fala que bicampeão tem que ser seguido, tricampeão tem que ser 3 vezes seguido, né? Mas, ou seja, a Itália conquistará seu segundo título nesse domingo, ou a Inglaterra conquistará o seu primeiro título de Eurocopa, né? Vai brincando, né? Mas e aí? Eu vou continuar arriscando os meus palpites, né? A tia Denise, né? E aí, tia Denise, né? Bet365 ainda vai contar com as minhas apostas em Brasil e Itália. Ainda mais a Itália contando com 3 jogadores brasileiros, né? Por assim dizer, Rafael Toloi, né? Emerson Palmieri e o volante Jorginho, né? O que pode fazer com o técnico da Itália, né? O Roberto Mancini engula, né? As suas palavras. E também torcendo para a Itália por conta que tá de fora, né, a Dinamarca, né, a Dinamáquina, a qual eu queria ver na final, até como uma forma de para homenagear o Eriksen, né, lá o jogador que teve aqui, né, um ataque lá em campo, né, um problema com o coração. Mas, certo, mas cada um, né, tem a opinião, né, no final eu sempre falo um negocinho, vocês vão entender, né, mas é o seguinte, analisando o futebol, a Itália vem mostrando um futebol, né, depois de não ter conseguido ir para uma Copa do Mundo, né, uma coisa rara, não foi para a última Copa do Mundo, mas ela vem desenvolvendo um futebol diferente, né, todo mundo vem falando isso e realmente você vê isso em campo, apesar que no último jogo que eu vi da Itália, né, contra a Espanha, eu realmente não vi uma
Não vi uma Itália assim tão ofensiva. Parecia que eu tava vendo aquela velha Itália, né? E etc e tal, que se assemelha quase que, digamos, a um Grêmio nos tempos atrás, né? Hoje em dia não dá nem pra se falar em Grêmio, hein? Mas esse é outro assunto, né? E já a Inglaterra, né? Sempre tem aquela coisa que muitos comentaristas falam que a Inglaterra joga um esporte, né? Parecido com futebol, entendeu? Não é futebol, mas dá resultados, está dando resultado. Agora, depois das oitavas de finais, a Inglaterra é a seleção mais equilibrada, por assim dizer, né? Então vai ser um confronto realmente que entra nessa lista de clássicos. Clássico a gente nunca sabe o que pode acontecer. Clássico é decidido em detalhes, né? Mas quem sabe, né? Já Brasil e Argentina, a grande rivalidade. Eu acho que Brasil e Argentina tem uma rivalidade ainda maior, né, do que Itália e Inglaterra, né? E engraçado, eu gosto sempre de misturar as coisas, tal, né? Você vê lá, né? Vocês lembram, né? Talvez a geração mais nova não lembra, né? Da Guerra das Malvinas, né? Travada lá nos anos 80, início dos anos 80, né? Entre Inglaterra e Argentina, né? Ao qual o Reino Unido, né? Conseguiu levando vantagem, né? E acabou ficando de posse com as Malvinas. Então, Inglaterra e Argentina, eles têm meio que uma rusga, né? Por assim dizer, né? Enquanto Brasil e Itália também. Brasil e Itália tem aquelas coisas dentro do próprio futebol. Brasil e Itália talvez sejam no mundo, eu considero assim, na América, um país da América e um país da Europa com mais proximidade, né? Pela tamanho, a quantidade de italianos, da colônia italiana que veio para o Brasil, né? Mas dentro do futebol existe uma rivalidade, né? 1970, final, né? Brasil campeão em cima da Itália. 1982, Itália eliminando o Brasil, aquela seleção, talvez depois de 70, uma das seleções mais magníficas, né? Que existiu no Brasil, a seleção de 82, né? Depois o Brasil novamente na Copa dos Estados Unidos, né? Na Copa dos Estados Unidos, depois o Brasil novamente na Copa dos Estados Unidos, sendo campeão em cima da Itália em 1994, né? Que baixo, jogou a bola pra fora por cima na decisão de pênaltis, né? Fazendo com que o Brasil se tornasse tetracampeão, ganhasse uma Copa do Mundo depois de 24 anos, né? Desde 70 que não erguia. Mas então existe também essa grande rivalidade, mas engraçado, a rivalidade agora é Brasil e Argentina e Itália e Inglaterra, né? Então, como eu disse, eu considero que Brasil e Argentina tem uma rivalidade muito maior. E aí, o Messi, será que vai desencantar? Finalmente o Messi vai conseguir ganhar mais alguma coisinha com a seleção da Argentina, com os hermanos? Ou o Neymar vai se sobressair novamente, hein? A seleção brasileira tá jogando, né? Um futebol aí que o Tite faz muito tempo que não perde, tanto em eliminatórias como na Copa América, né? A Argentina andou meio capengando também, mas chegou uma final, né? Chegou em uma final em que ganhou nos pênaltis, né? Da Colômbia, né? Então, aí, vão dizer, tá vendo? Chegou nos pênaltis e tal, mas não dá. Brasil e Argentina não dá. É que nem eu estou falando para vocês, e aí, galera, como eu estou falando para vocês, assim, né? Eu ainda continuo apostando as minhas fichas na Itália, né? Vamos lá, 50 eu vou dar uma porcentagem para os dois jogos, a mesma porcentagem, 55% a 45%. Podia ser 60 a 40, mas acho que não. 55% de chances para o Brasil em cima da Argentina e 55% de chances para a Itália em cima da Inglaterra, beleza? Mas né, tudo pode acontecer, é um clássico, etc e tal, né? Então vamos acompanhar essas grandes finais. Volto a dizer, né? A final da Copa América no Maracanã, mesmo sem torcida, ainda eu sou mais Brasil do que Argentina. E lá em Wembley, né? Palco sagrado, outro palco sagrado do futebol, assim como o Maracanã, um palco sagrado, né? Casa da Inglaterra, né? Que poderia também dar o time da casa, quem sabe, né? Mas também lá talvez terá sim torcida, etc e tal, mas ainda confio na Itália. Acho que lá vai ser um jogo mais amarrado. De repente pode ir para a prorrogação, pode ir até para uma decisão de pênalti, entendeu? Eu não creio que vai acontecer isso aqui no jogo do Brasil, certo? Eu acho que, né, de repente foi uma goleada aí da seleção canarinho, mas é isso aí. Então, deixem os seus palpites aí nos comentários também, beleza? Aí, quem que vocês acham que sairá campeão nessas duas partidas? Itália e Inglaterra em Wembley, e
Brasil e Argentina aqui no Maracanã. Deixa aí nos comentários seu palpite, se inscreve no canal, certo? Dá aquele like que contribui, que fortalece pra caramba, ativa o sininho pra receber as notificações. Sport Rollins Brasil, né? Como eu sempre falo, saindo fora e lembrando dos dois amigos que eu tenho, o Sunda e o Tunda. O Sunda e o Tunda, dois irmãos gêmeos, né? Que eles também têm uma irmã cujo nome começa com a letra B. E eles falam que, né, opinião é como, né, a irmã deles, né? Cada um tem a sua. Então, é isso aí. Sporting Rollins Brasil saindo fora do ar, Trino Apito.